Nós falamos há pouquinho sobre a questão do desemprego, um relatório divulgado pelo IBGE. O desemprego caiu 12,4%, mas veja bem, atinge 13 milhões de pessoas. Nós estamos na linha nesse instante com o economista Eduardo Guerini. Um prazer ouvi-lo no Estação Notícia da Rádio Menina, TV Mocinha. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar com vocês nesse dia, falando sobre um assunto sério que é o desemprego. Sem dúvida. 13 milhões de pessoas ainda, né? Apesar do índice cair um pouquinho, 12,4%. Dá pela experiência que o senhor tem, causas, as principais do desemprego, como é que a gente pode contornar essa questão desemprego no Brasil? Bom, de maneira geral, Edilson, o que pode se observar é que o desemprego no Brasil ele se mantém estável num patamar, uma taxa muito alta, devido às expectativas de crescimento econômico estarem sendo revistas semana após semana no Boletim Focus. Nós começamos o início do ano com uma perspectiva de 3% de crescimento da economia e chegaremos ao final do ano com uma tendência de menos do que 1,5%. E isso demonstra que a saída da recessão no Brasil ela é lenta e gradual e a geração de empregos ela não segue numa velocidade adequada. Por isso que o desemprego ele tende a ficar nesse patamar. Mas o mais evidente da série do PNAD, do IBGE, que foi divulgada hoje, é que o número de pessoas que não trabalham nem procuram emprego, ele é recorde. É a maior taxa histórica da série do IBGE, e isso significa que nós temos 65,6 milhões de pessoas em idade ativa que necessariamente não têm um trabalho formal. Então, cresceu a informalidade e caiu a renda média dos admitidos. E a tendência é isso perdurar por um longo tempo. Agora, professor, como é que existe algum caminho para a gente contornar essa questão do desemprego no país hoje? Olha, de maneira geral, o desemprego poderia ser contornado se nós tivéssemos uma perspectiva de crescimento econômico mais robusto. Sim. Mas a incerteza política diante do pleito eleitoral que se desenha aí num horizonte próximo, ela impede investimento privado e a crise fiscal do Estado brasileiro impede investimento público. Isso seriam motores para que se gerasse emprego. Eu lembro que no dia 18 foi publicado a série da flutuação do emprego e desemprego, o CAGED, e necessariamente nós tivemos um fechamento de 661 vagas no Brasil e 4.020 em Santa Catarina. E praticamente todos os setores tiveram um crescimento negativo, exceção da agricultura e do setor de serviços. Então, a indústria de transformação, a construção civil, o comércio, que são setores que puxam a geração de empregos, eles continuam negativos. E isso demonstra que nem a reforma trabalhista e nem a perspectiva de crescimento da economia tem garantido uma geração de postos de trabalho. É evidente que o desalento e aquilo que se chama de desemprego oculto, eles crescem assustadoramente no Brasil sem uma ação efetiva dos governantes. E nós estamos num processo de praticamente recesso branco do Congresso Nacional, em que nenhuma medida tem sido adotada para reverter isso. E os próprios governantes estão em compasso de espera para entregar os seus mandatos. Então nós temos aí uma paralisia decisória que impede que os empresários invistam no Brasil, porque eles não sabem o que vai acontecer o ano que vem, nem sabem quem será o candidato diante dessa incerteza eleitoral, o que define mais ou menos um voo às cegas do Brasil que afeta a geração de emprego para os brasileiros. É um detalhe interessante, viu, professor, porque é aquela velha história, né?
Para variar, a incerteza política. A gente não sabe o que vai acontecer a partir do dia 3 das eleições de outubro e, consequentemente, também por ano que vem. Quer dizer, o empresariado, a pessoa que quer aplicar, quer expandir a sua empresa, fica com o pé atrás, né, professor Eduardo? Com certeza. Esse é um dado bem interessante, porque na medida que cresce a informalidade, Sim. o dado da PNAD também demonstra que o número de empregados do setor privado está no menor nível histórico, atingindo apenas 31,8 milhões de brasileiros, quando na verdade isso indicaria o grau de incerteza política. Então falta ação dos governantes em todos os níveis, seja nos estados e no governo federal, e falta uma ação política para reverter essa crise de expectativas que está sendo gerada pelo processo eleitoral. Perfeito, porque às vezes há necessidade de se tomar alguma medida um pouco mais drástica, um pouquinho mais dura, aí o cara já pensa na questão política e não na questão do país. Isso também é um reflexo, né, professor Eduardo Guerini, né? Com toda certeza. É verdade. Aí o cara não quer perder o voto, não posso fazer isso, não posso apertar aí, alguma coisa, exatamente nesse sentido. Mas poderemos ter umas boas perspectivas ou não, pela sua experiência, professor? Bom, as perspectivas não são otimistas, Sim, pelo contrário, são pessimistas em relação às variáveis internas e externas. Primeiro, a falta de uma referência dos programas dos candidatos, ou seja, nós continuamos às escuras. E segundo, o cenário externo está muito conturbado pela guerra entre Estados Unidos e China, protecionismo. Bem lembrado. Isso vai produzindo um efeito. E para Santa Catarina, nós temos dois agravantes. Primeiro, o caos fiscal do Estado catarinense, Sim. que impede que tenha investimento público, e muito do déficit que vai sendo previsto de 3 bilhões no orçamento catarinense, que é o primeiro déficit histórico bilionário, que colocará Santa Catarina no vermelho. E o segundo, o embargo aos setores que são propulsores de geração de emprego, a agroindústria, o embargo ao frango, Sim. o embargo à carne suína e embargo ao pescado. Isso impede que setores que têm capacidade de geração de emprego ativem essa formalização de posse de trabalho. E vai atingindo também comércio e serviços e também a agricultura, porque grande parte dos agricultores são associados à agroindústria que está em crise. Professor Eduardo Guerini, economista, foi um prazer ouvi-lo aqui na edição do Estação Notícia, da Rádio Menina, TV Mocinha, nesta terça-feira. Um abraço, obrigado pelas informações, professor. Um abraço, boa tarde.